Oi, pessoal. A minha convidada é atriz, autora, diretora, cantora, produtora. É a talentosa e multifacetada Stella Miranda. Stella tem mais de 40 anos de carreira com trabalhos memoráveis. Brilhou no teatro como Carmen Miranda em South American Way, sendo laureada com o prêmio Shell e em Miranda por Miranda. Na TV, deu vida à inesquecível Dona Álvara, no seriado Toma Lá da Cá, durante 3 temporadas. No cinema, divertiu o público como a apresentadora surtada Gilda Baião, no longa Linda de Morrer. Vamos nos divertir com a leveza e simpatia de Stella Miranda a partir de agora. Seja muito bem-vinda. Oi, Guilherme, oi, querido, oi, audiência maravilhosa do Guilherme. Sou Stella Miranda, estou aqui para contar um pouquinho da minha história, que o Guilherme fez uma pesquisa longa, né? Uma pessoa que tem 40 anos de carreira, ele fez uma pesquisa e aí eu vou tirar as curiosidades, vou responder as curiosidades dele e de vocês. Stella, muito obrigado. Você, além de atriz, é jornalista formada, trabalhou no Grupo Abril, mas aos 23 anos você foi estudar teatro em Paris, na escola de Jacques Lecoq. Você foi a primeira brasileira, a primeira sul-americana a estar nessa escola de teatro. Quando você retornou ao Brasil, que bagagem que você trouxe dessa experiência na escola francesa para a construção da sua carreira como atriz? Exatamente, eu fui a primeira latino-americana a frequentar essa escola, então vocês imaginam que tinha um peso, porque existia, tem uma voz corrente que brasileiro é preguiçoso, não trabalha, etc. e tal. Então, eu era mulher ainda, eu tinha que enfrentar e mostrar e vir representando o Brasil com muito orgulho numa escola de difícil acesso e uma escola internacional fantástica, onde eu fui colega. Não estou falando bem de mim, estou falando bem da escola. O meu melhor amigo, meu colega, para vocês terem uma ideia, era esse ator que chama Geoffrey Rush, que faz os Piratas do Caribe, o Barbosa, para vocês terem uma ideia, era uma escola internacional maravilhosa. Então, foi lá, e eu me chamava, eu era casada na época, Maria Stella Miranda. Aí o diretor da escola falou, o seu nome, Stella Miranda, é o melhor nome para uma atriz de palco, porque Stella quer dizer estrela e Miranda para ser mirada. Então, quando ele falou isso, parece que eu achei que era lá o meu lugar. E ele ainda falou uma coisa ótima, ele falou, você devia fazer Carmen Miranda. Achou que eu era sobrinha, enfim. Então, a minha estadia na escola da França formou minha cabeça, meu sentimento, meu corpo, porque eles trabalhavam muito o corpo, a minha interpretação, a minha abordagem. Então, acho muito importante que cada um que quer ser ator ou atriz escolha uma escola e vá estudar, vá se informar, porque o ator tem que ser sensível ao mundo, vá conhecer, vá ler, vá assistir filme, ouvir música, o teatro, cinema, porque a gente trabalha a nossa musculatura, eu faço musculação no cérebro, entendeu a diferença? Então, a gente, para desenvolver o talento de artista, de ator, de atriz, de diretor, você tem que trabalhar a sensibilidade. Então, você tem que fazer musculação no cérebro e no coração. Aí, quando você volta para o Brasil, você fez algumas peças no início de carreira, mas teve uma que chamou a minha atenção, que foi o musical Ópera do Malandro, do Chico Buarque, lá no começo dos anos 80. Me chamou a atenção porque era um musical em que você não teve aulas de canto e também não cantava. O que despertou o seu interesse para estar neste projeto? Bom, primeiro que o diretor, o Luiz Antônio Martinez Correia, falecido, um diretor extraordinário, nós éramos colegas, e não existia tradição de teatro musical no Brasil, existia a chanchada, as musicais de chanchada, mas no teatro não existia. Então,
não só eu nunca tinha tido aula de canto, como não existia microfone para os atores cantarem. Agora, vocês imaginem, tinha uma banda, uma orquestra, e você tinha que cantar por cima, era uma coisa praticamente inacreditável. Vendo agora, né, na retrospectiva, aí eles colocaram os microfones direcionais, então a qualidade, e foi um musical de sucesso, estrondoso, maravilhoso, mas como vocês podem observar, hoje em dia, você vai no musical, é como um musical da Broadway, com equipamentos, com tudo, mas há 30, 40 anos atrás não era. Então, eu lembro a primeira vez que eu vi microfone de cabeça, que eu assisti, não no Brasil, musical Evita, que era a primeira vez que eu vi ator com microfone, aqui isso parecia uma história de ET. Então, é legal historicamente, nesse sentido é bom a gente viver bastante, porque você tem uma história, você olha para trás e você faz parte viva da história do teatro musical brasileiro. Então, você falou bem, a gente não só não tinha aula, como não tinha microfone. Eu assisti esse musical chamado A Madrinha Embriagada, que é um espetáculo da Broadway, e a sua personagem dá nome à peça. Quando você foi convidada, Estela, para fazer este musical, que características do nosso país você quis colocar na sua personagem? Ela é uma diva, né? A madrinha embriagada, os outros personagens são jovens, o noivo, o amoroso e tal, e a madrinha é uma diva, então eu fui para a diva, né? É muito bom a gente ser ator, porque a gente tem a oportunidade de viver todas as emoções, todos os personagens, todos os tipos. Então, era uma diva, e de diva eu fui. Ela bebia, era uma diva meio embriagada, então tinha todos os estereótipos deliciosos. É um papel de composição, e cantava uma música espetacular que chamava Vamos Todos Cair, que é quase um hino, né? Vamos todos cair, mas é assim mesmo, vamos cair e levantar. Então, era um ponto alto do musical, e eu fazia uma coreografia, terminava, o público vinha junto. É muito emocionante você sentir, porque a gente que está no palco, a gente assiste vocês que estão na plateia, vocês nunca imaginam isso, né? Mas, na verdade, a gente está assistindo, cada vez a gente assiste um público novo, e vocês estão nos assistindo, mas nós estamos assistindo vocês. Então, é muito emocionante quando você cantar ou se apresentar, né? Porque eu fazia muito show e tal, para 20 mil pessoas, você se apresentar no teatro, porque você vai vendo cada dia uma plateia que você tem que conquistar, porque uma plateia não é igual a outra, né, de um dia para o outro. Então, quando a plateia vem junto na emoção que você quer transmitir, é o sinônimo de felicidade, de comunhão. Oi, Estela, vamos falar de Carmen Miranda. Você fez South American Away e Miranda por Miranda, espetáculos que trouxeram para o grande público a história, as músicas de Carmen Miranda. Hoje, quando você para refletir, para pensar acerca dessa grande personalidade que levou o nome do Brasil para todo mundo, você acredita que Carmen Miranda tem o devido reconhecimento da crítica e do público brasileiro? Bom, a Carmen Miranda, ela representa o Brasil no mundo. Se você botar um turbante e uma banana em qualquer lugar do mundo, vai falar Carmen Miranda. A Carmen Miranda, na época dela, para você imaginar o sucesso que ela fazia, sozinha, ela criou tudo, ela não copiou de ninguém, ela não tinha gente, ela que criou tudo, as roupas, as fantasias, tudo. Ela ganhava o salário dela na Broadway, é o equivalente do salário da Julia Roberts, hoje em dia, sozinha. A Carmen Miranda foi o maior sucesso que a gente já exportou, que significa, que identifica o Brasil no mundo, e é uma mulher brasileira, que ela foi execrada quando ela voltou para o Brasil, porque o público pode ser cruel, né? A gente fala, o povo pode ser realmente cruel. Quando ela voltou, ela foi execrada, disseram que eu voltei americanizada, ela voltou crente que ia ser amada pelo público brasileiro,
ela que representa o Brasil no mundo, ela foi humilhada, execrada. Então, ela fez até música. Hã? Ela fez até música sobre esse Disseram período da que eu botei volta. americanizada. Exatamente. Então, você vê como é difícil a gente não valoriza os ídolos que a gente tem, né? A gente valoriza os falsos ídolos, etc. e tal. E a memória, o Brasil quase não tem memória, né? O Brasil é um povo sem memória, e cultiva não ter memória. Então, os nossos grandes ídolos, as nossas grandes histórias, os nossos espelhos, os nossos exemplos vão sendo esquecidos. Então, eu tive muito orgulho de fazer Carmen Miranda. Mas, Stella, me fala uma coisa. Você cantou sertanejo nos Estados Unidos, Chicotinho e Salto Alto. O que você pode me falar desse período? Olha, eu vou dizer, acho que foi um dos períodos que eu fui mais feliz, porque era uma banda, eu criei uma banda sertaneja, uma dupla sertaneja feminina, numa época que não existia, nós fomos as primeiras, então a gente concorria com os grandes nomes da música sertaneja no Brasil, foi dificílimo para a gente furar esse bloqueio, mas a gente fez um sucesso absurdo, porque a gente cantava. A Marisa Monte fez música para nós, o Herbert Viana deu música para nós. A gente fez um grande sucesso chamado Doida Demais, do Lindomar Castilho, que eu traduzi para a feminina. E eu tô doida demais, e eu tô doida demais, e eu já tô doida demais. E a gente fez um sucesso enorme, 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 numa época enorme. A gente fazia shows no Brasil inteiro, para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, nessas feiras agropecuárias, e a gente cantava de verdade. Na nossa época não existia um aparelhinho que chama Pro Tools, que existe hoje em dia, que você afina a voz. Você pode ir lá cantar pela uma taquara rachada, você liga um aparelhinho que afina a tua voz. A gente cantava ao vivo, em duas vozes, com banda, nesses lugares maravilhosos. Então, foram 5 anos que o Chicotinho existiu, que eu fui muito feliz. Eu viajei o Brasil inteiro, de A a Z, e fomos para Nashville, nos apresentar em Nashville, que foi uma honra. E é uma história muito louca, porque depois a dupla terminou, a minha parceira, enfim, acontece, né? E ficou essa joia, assim, existe o vinil em sebo, né, para quem procurar, em sebo, mas tem vídeo. Vocês procurem Chicotinho e Salto Alto, Chicotinho com X. Tem um vídeo da música Doida Demais, que eu acho muito legal, ela parece que foi feito hoje. Então, se você tiver a oportunidade, procura no YouTube, Chicotinho e Salto Alto, você vai curtir. Oi, Stella, tem um outro musical que você fez, esse é um musical mais recente, chamado O Frenético Dancing Days, musical em que você fazia a vizinha encrenqueira da boate, a Daisy, e é um espetáculo que mostra ao público algumas discussões, como machismo, homofobia, racismo. Essas discussões que o musical traz, que o musical trata, são discussões que, com o avançar dos anos, elas envelheceram mal. Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente que envelheceu mal, as questões estão aí, essas questões não eram nem mais para existir, esse tipo de questionamento, que existia na década de 70, mas, ao contrário, a gente teve um retrocesso tamanho em todas as áreas da vida humana no Brasil. E uma das noites mais chocantes do Frenético Dancing Days, que eu fazia a vizinha encrenqueira, homofóbica, racista, que no final ela dá a volta, e ela entrava pela plateia, indignada, xingando, vinha atravessando aquela plateia de 2.000 lugares, vinha atravessando, xingando, até chegar no palco para brigar com o elenco da boate. E eu vinha fazendo um discurso, o Nelson Mota, que era o autor, inclusive falou: Stella, você faz o discurso que você quiser. Então eu fiz um discurso com todos os estereótipos mais absurdos
mais reacionários, mais homofóbicos, mais racistas, e eu vinha xingando. No geral, o público ria e percebia e criticava junto comigo, e ela era ovacionada e tal. Mas, com o passar do tempo, foi mudando um público tão reacionário quanto ela, tão homofóbico quanto ela, tão racista quanto ela. Teve uma noite em que eu entrei e que eu fui tão aplaudida que eu fiquei em pânico, eu e o elenco, porque eles não estavam aplaudindo a Estela, mas eles estavam aplaudindo o personagem. Então, para mim, foi uma das experiências mais desagradáveis que eu tive, porque você enxergar nua e crua a verdade de um público horrendo, de uma população vergonhosa, racista, reacionária, misógina, homofóbica, você vê que tem gente que aplaude isso. Então, essa experiência do Dancing Days foi uma das grandes dores que eu tive de enxergar cruamente o que o outro é capaz, que eu digo outro porque não tem nada meu, né? O que um brasileiro como eu, mas que é um outro, que nível de horror que pode ser. Então, se você me pergunta, as questões estão todas aí, infelizmente a gente deu um passo grande para trás e vamos lutar para a gente melhorar tudo de novo. E vocês que são mais jovens, vocês que vão ter que batalhar, porque eu aqui faço o que eu posso, mas agora é com vocês. Oi, Estela, você escreveu 2 musicais de pessoas públicas, de pessoas famosas do nosso país, que foi o Nelson Gonçalves e um espetáculo sobre Elza Soares. Quando há essa proposta de trazer para o palco, trazer para o público histórias de pessoas conhecidas dentro do nosso país, existe um cuidado maior, Estela, no sentido de colocar no texto fragmentos para preservar o que a pessoa foi em vida? Eu quero dizer assim, que às vezes nem tudo a família quer que seja contado, quer que seja mostrado. Que cuidados que você teve para criar o texto desses 2 musicais? Foi difícil, foi exatamente difícil, porque o Nelson ainda era vivo, com a sorte que eu tive, mas é muito delicado, que a família quer né? A família quer embelezar e a gente quer contar a realidade. Então, aonde que, né, os cuidados imensos que eu tive que ter, porque eu tinha que falar a realidade, eu não me interessava fazer, então eu ia fazer outra coisa, mas para lá eu estava contando, porque na realidade eu estava enaltecendo, no caso, o Nelson Gonçalves foi o maior cantor que o Brasil já teve, enfim, uma voz espetacular, então eu estava enaltecendo, ele era gago, então eu estava enaltecendo a superação, quase um hino a ele, mas tinha que contar as realidades. Então, com muito cuidado, com muito drible, com muito afeto, com muita atenção, cobrindo possíveis desgastes, porque eu não queria, mas chegamos bem, bem próximo, ninguém saiu ferido. Né? Com a Elza ainda foi um pouco até mais diferente, mais difícil, porque na época a Elza ela estava num momento bastante esquecido, aquela estrela amarela, estava muito esquecido, isso foi em 2000, e foi dali em diante, aí ela foi capa primeira página dos jornais maiores aqui do Rio, ela foi enaltecida como nunca, fazia muito tempo que ela estava na base, então a partir dali ela voltou de novo a ser quem ela é, e agora ela é um mito, não é? Então, eu penso hoje em dia, nem sei se eu quero fazer mais, escrever sobre gente viva, porque é muito difícil exatamente isso, né? Você conciliar todas as partes, você ser fiel à sua arte, à sua verdade, sem machucar. Então, eu era bem jovem, então tinha muita força para lutar. Hoje eu já teria preguiça, porque realmente é bastante delicado, né, esse lugarzinho aí, né, que é uma biografia autorizada, não autorizada, fica ali
mas todos, não houve mortos e feridos. Entre mortos e feridos, todos ficaram bem. Estela, cinema, vamos falar de Gilda Baião, do filme Linda de Morrer, da Cris D'Amato. É um filme que expõe os riscos da busca pela beleza, traz a Glória Pires, no papel da dermatologista Paula, que descobre a cura para a celulite, e ela morre no filme dos efeitos colaterais desse remédio que ela criara, e volta para o filme como uma fantasma. A sua personagem, a Gilda, é uma apresentadora de televisão e ela toma esse remédio. Em um dos momentos mais cômicos do filme, ela surta, ela está no ar e ela surta, falando barbaridades para o convidado, que é um cantor sertanejo que está como convidado dela lá no programa, ela fazendo culinária, fazendo uma rabada, fazendo uma salada, ela agride até o personagem durante esse surto. Mas, Estela, essa personagem, a Gilda, eu posso dizer que ela pode funcionar como uma crítica aos programas femininos que existem na televisão? Olha, pode tudo, na realidade pode tudo, né? A gente tem milhões de leituras. Então, a surtada que a Gilda dá pode ser uma crítica, mas na realidade era um momento até de verdade, né? Na realidade, assim, uma crueza, quase uma coisa de verdade ali, que a loucura, você vê o avesso de um personagem em cena, porque ela pira, ela era uma apresentadora toda elegante e tal, e ela pira e mostra o avesso. Quer dizer, então você mostrar o avesso de um personagem no meio de um filme é uma crítica em vários níveis, né? É um personagem interessante, eu gostei muito de fazer essa cena, porque, né, você aciona, né, você prepara seu corpo, né, você dá uma preparada no seu corpo e vai para o surto, e você tem que ser verdadeira. Então, foi uma cena rápida, mas eu assistindo vejo que tem uma força, exatamente porque mostra o avesso do avesso. A cena é ótima. Dei boas gargalhadas. Estela, tem uma personagem sua, agora eu vou para a televisão, chamada Ruth, na série Terminadores, uma série que passou no canal a cabo TNT, passou na Band, em que é um seriado em que mostra uma agência para terminar relacionamentos. A sua personagem é uma espécie de faz-tudo. Ela atua, ela atende, ela advoga. E eu assisti alguns episódios da série e achei diferente de tudo que nós estamos acostumados a ter de séries com mocinhos e mocinhas, com final feliz, séries mais românticas, se assim posso colocar. Terminadores é uma série antirromântica? Foi um trabalho feliz da sua carreira, Estela? Foi um trabalho difícil. A premissa é muito interessante, né? É um escritório de terminar relacionamentos. Então, Os Terminadores era uma série muito moderna, eu acho, de uma linguagem muito moderna. Então, foi difícil porque o público não está acostumado, como você falou. Então, eu digo que foi difícil nesse sentido. A gente tinha noção exata que era uma linguagem diferente, um tema diferente do que o público está acostumado. Então, eu fico triste porque eu queria que tivesse sido mais sucesso, porque era uma série bem moderna, bem desconstruída, uma linguagem toda desconstruída que não muito comum no audiovisual. Novela, Estela, você fez a Noêmia em Carinha de Anjo no SBT, uma novela voltada para o público infantil. Foi um desafio na sua carreira esse personagem? Eu nunca fiz nada para o infantil, por incrível, eu adoro, mas incrível, nunca tinha feito. Então eu tive um pouquinho de medo, né?
falar numa linguagem que infanto-juvenil, quase bem infantil mesmo, mas eu entrei no meio da novela, então a novela já estava em andamento. Eu era namorada do Dudu, namorada mais velha dele, do jovem, com a mais velha. Então, o personagem já tinha uma espécie de caricatura, mas eu tive que entrar numa novela em andamento, já é complicado isso, porque a novela já tem a cara que tem, já tem o ritmo, e você tem que pegar ali no susto e entrar e não destoar, não estragar o andamento, você tem que descobrir, pegar o bonde andando. Então, como eles já estavam muito afiados, eu entrei, peguei o bonde andando e achei muito legal, porque muitas vezes que eu sou de São Paulo, mas visitando a cidade, as pessoas vinham falar comigo pela Noêmia do SBT, né, que tem um público muito grande em São Paulo e pouquíssimo no Rio. Então, quando eu ia para São Paulo na época, o público vinha falar comigo sobre a Noêmia. Eu achei bem legal isso, esse reconhecimento através de um canal de televisão de São Paulo, achei maneiro. E aí nós vamos falar da sua dobradinha com o Miguel Falabella, da sua parceria, na verdade, entre tantos trabalhos. Teve um que fez um enorme sucesso, foi a Locanda, da novela Aquele Beijo. A sua dobradinha com o Diogo Vilela foi um dos pontos altos da novela. A trama de vocês era uma trama cômica, apesar das barbaridades que ele falava para sua personagem e que a sua personagem falava para as funcionárias da confecção. E é um texto politicamente incorreto, um texto ácido do Miguel Falabella. Esse texto mais audacioso possibilita uma criação mais despudorada dos personagens? Eu trabalho, nós somos amigos há milênios, eu e o Miguel, então existe uma familiaridade muito grande. Os textos do Miguel, ele escreve para mim em embocadura, então eu tenho muita facilidade, a gente tem um canal muito aberto, então tem uma facilidade de eu entender o que ele está dizendo, e ele sabe como eu vou fazer o personagem, que eu vou entender. Então, é uma química que funciona muito. Então, esse estilo do Miguel é um estilo que me é familiar, exatamente porque fizemos muitos trabalhos juntos. Então, é assim que ele escreve, é assim que os personagens têm essa cara ácida, né? Essa crítica ácida, mas sempre o Miguel sempre tem uma coisa de doçura, o público adora, porque ele fala as verdades, mas com uma cobertura que não machuca, entendeu? Então, esse tipo de humor eu adoro fazer com ele, porque funciona, a gente sabe que o público gosta, e vários personagens que eu fiz com a assinatura do Miguel, o público tem muita identidade. E não podemos esquecer de falar de Dona Álvara, de Toma Lá da Cá, um seriado de enorme sucesso na TV Globo. Você ficou durante um seriado que durou 3 temporadas. E a Dona Álvara é a sua personagem na televisão mais popular, mais marcante. E a Dona Álvara era debochada, cínica, irônica, politicamente incorreta, e o público amou. O público fala até hoje com carinho de Dona Álvara. Por que ela fez tanto sucesso e por que ela é tão lembrada atualmente ainda, né, de forma tão carinhosa pelo público, Estela? A Dona Álvara é um fenômeno, ela é a malvada favorita, é um sucesso, assim, é um clássico. Por incrível que pareça, na época que a gente fazia, eu tinha certeza disso. Desde o primeiro momento que o Miguel falou, eu vou fazer um seriado, tarará, tarará, vai ter um personagem para você, eu comecei a viajar na loucura da Álvara, e eu sabia que ela era um ícone. O povo amava e ama até hoje. Ela era casada com o Ladir, o grande Ítalo Rossi, espetacular, que ele nem existia, na realidade eu só falava sobre ele, mas fez tanto sucesso que na segunda temporada o Miguel criou o personagem real. Mas o público, ela é um monstro, ela é
uma ditadora, mas ela era amada ela é amada, impressionantemente. E o público, por exemplo, eles acreditavam que realmente eu e o Ladir aqui, eles se amavam, a Álvaro e o Ladir se amavam, que era um casal possível. Então, é tão politicamente incorreto que é um mito atemporal. Então, o Toma Lá da Cá é um seriado que já tem 13 anos, e ele é lembrado todos os dias na internet. Todo dia eu recebo mensagem na rua, onde eu vou, viajando. Eu já, na França, que eu vou muito porque tem parentes lá e tal, as pessoas brasileiras que me reconhecem na rua, a Álvara falou com a alma realmente do brasileiro. Então, é um seriado que eu tenho muito orgulho, é um personagem que eu assino embaixo, e fico muito feliz de ter descoberto a Dona Álvara. Então, ela é realmente um clássico. Estou falando com modéstia porque é a vida, né? O Toma Lá da Cá é um seriado cult até hoje. E a Dona Álvara é sensacional. E de onde veio a sua inspiração para a risada clássica, icônica de Dona Álvara? Quando o Miguel falou da síndica e tal, não sei o que, eu comecei a pensar sobre ela. A imagem que me veio é o seguinte: ela é como esses políticos sem escrúpulos que usam da coisa pública para o benefício privado. Então, eu me inspirei que provavelmente nessa gargalhada sarcástica desses políticos de quinta categoria, como eles riem da nossa cara. Eu estou falando isso porque foi realmente, eu criei essa, não existia risada nenhuma, mas eu criando o personagem, aí eu criando, de repente eu caí na gargalhada como um político desses de quinta categoria e ri com muito sabor. Quando eu ri, falei, cara, essa risada tem que ser dela. Aí eu ri, aí telefonei para o Miguel e comecei a rir para ele. Falei, Miguel, essa vai ser a Dona Álvara, essa é a risada dela. Aí o Miguel, pá, aí foi. Então foi criado dentro dessa, é uma diva, é outra diva, né? A Dona Álvara é uma diva, uma ditadora, uma diva, malvada favorita. Então, realmente, é o personagem, meu personagem de maior alcance, de sucesso popular, imenso. Então, eu fico muito feliz de dar vida à Dona Aura. E eu fico muito feliz pela oportunidade de conversar contigo por esses minutos, e eu quero muito agradecê-la, Estela, pela sua gentileza e generosidade, por parar seus compromissos e falar comigo. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, obrigada ao público do Guilherme do YouTube, estou muito feliz, eu adoro contar história assim, da minha carreira, porque é a história dos profissionais brasileiros, né? Nesse momento que a arte está sendo tão atacada, a gente tem que contar a história dos artistas que batalham, que representam o brasileiro mais profundo, né? De todo o seu coração. Muito obrigada e até a próxima. Ah, maravilha, muito obrigada, Estela, e a você aí de casa que assistiu esta entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, estaremos de volta na semana que vem com outra entrevista. Um abraço e até lá!